Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 22 de novembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal, no YouTube, Dalton Vieira Investe. Para isso, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltonvieira.com e clicar em se inscrever logo na sequência, caso você ainda não tenha feito isso. Também você pode se inscrever de outras formas aí, na sua tela vai aparecer alguma opção de se inscrever no canal, é gratuito. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado existente aqui dentro do canal. São mais de 80 vídeos curtos de aprendizado e de boa qualidade, principalmente na parte didática. Se você desejar receber as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, enfim, receber de forma privativa, em tempo real, todas essas recomendações, orientações de quando entrar, quando vender, reposicionamento de stop, objetivo, enfim, todas as operações e, além disso, informações relevantes durante o pregão. Para isso, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você, no canto superior aí da sua tela, e na sequência seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Vamos então para a análise. A análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros mini índice mini dólar, PETR4 vale 3, BBAS3, ARZZ3, MGLU3, TEND3, SUSB3 e MRFG3. Então são esses os ativos que eu vou abordar nesta videoanálise. Começando pelo Ibovespa, dia de hoje, alta de 0,22%. Lembrando, hoje tivemos o quê? Um feriado nos Estados Unidos, Thanksgiving. Logo, um feriado importante por lá. A gente teve aqui um giro financeiro mais baixo, essa é a tendência, e a volatilidade muito baixa, um pregão aí fraquinho em relação ao Ibov. Mas enfim, Ibov conseguindo superar não só a máxima de hoje, mas principalmente 87.896, seguirá com expectativa mais positiva. Por outro lado, gera sinalização mais negativa se voltar a fechar abaixo, principalmente da região ali de 86 mil pontos, a mínima que desse dia, 86.254, enfim, fechamento para baixo de 86 seria para baixo dessa região aqui. Então seria um sinal um pouco mais negativo para o índice Bovespa. Enquanto não acontecer isso, a expectativa maior é de movimentação para cima, apesar da indefinição nesse momento da tendência de curto prazo, da tendência do gráfico diário. Depois disso, vamos falar dos futuros, mini índice e mini dólar. Primeiramente, mini índice, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nessa videoanálise. Agradeço de imediato a sua audiência e por prestigiar diariamente aqui o meu trabalho. Gráfico de 60 minutos, mini índice superou a máxima do pregão anterior, se sustentando ali acima da média móvel de 13 períodos pelo gráfico diário. G60, dia totalmente lateral, difícil operacionalmente, em termos só, seria mais de vender resistência, comprar suporte. Até comentei isso na live da manhã, das 10h45. Eu entro todo dia ao vivo aí, duas vezes durante o dia, 10h45 às 14 e 14h45 aqui no canal. Se você estando inscrito e com a sinalização lá ativa, o sininho ativo, você vai receber essas notificações toda vez que eu estiver ao vivo aqui no pregão. Então, movimentação lateral, o que seria interessante aqui? Em termos operacionais, algo, vamos dizer assim, mais simples. Abriu subindo para cima desse patamar aqui, patamar que vai funcionar agora como uma região de resistência, ou seja, abriu subindo, passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 5 ou 10 minutos, acima da região ali de 87.875, fica mais para se buscar operação na ponta compradora, ou fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 de 5 minutos. Seria mais interessante operações nesse sentido, onde vai ter uma resistência aqui na faixa de 88.200 e o ponto mais alto 88.345. Acima desse patamar, o gap lá que eu já comentei até na última videoanálise, 88.840. Por outro lado, se abriu caindo, veio aqui para baixo, principalmente de uma região ali em torno dos 87.620, ficaria mais para se buscar venda de topo descendente a favor aí de venda, logicamente de day trade a favor desse movimento de queda do G60 e topo ou pivô de baixa abaixo dessa região de 87.620 pontos. Partindo agora para o dólar no pregão de hoje, apresentando ali uma perda de força nesse movimento aqui de subida. Então essa perda de força no dólar deixa aqui uma sombra superior, está perto de fechar, ainda está faltando alguns minutos para o fechamento do dólar. Mas olhando para o G60, assim, só no gráfico diário a gente tem um movimento de subida, só que batendo na zona de resistência. O primeiro patamar de resistência aqui para o dólar, pelo gráfico diário, ali na região dos 3.810. Acima dessa região seria a máxima que atingiu aqui, a região ali dos 3.836,50 e depois disso 3.844. Indo para o gráfico de 60 minutos, a tendência ainda é de alta, o dólar está gerando um movimento de correção.
Se abrir o próximo pregão subindo, superando principalmente aqui essa região de 3.811, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Então, no gráfico de 10 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta, mais interessante para compra de day trade no dólar, caso venha acontecer uma movimentação aqui para cima de 60 ou mesmo no gráfico de 30 minutos. Veio aqui mais para baixo e logo na sequência gerou sinalização também para cima, volta a ficar mais interessante, ou seja, gerou sinalização de fundo no G60 a favor da tendência de topos e fundos ascendentes, fica mais para se buscar a compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 5 ou de 10 minutos. Para se trabalhar um pouco mais na venda, o ideal seria o seguinte: abre aqui para baixo e tenta subir gerando já topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. O meu interesse um pouco maior seria um pouco para compra, a não ser que abra um pouco mais relevante ali para baixo, gere um movimento de subida e topo descendente, porque o dólar tem suporte imediato aqui por volta dos 3.794. Então o ideal é que a entrada do topo seja um pouco mais afastado dessa região, uma região de suporte 3.794 e abaixo disso 3.791. Depois, região mais aqui de fundo na faixa dos 3.780 a 3.777. A resistência imediata para o dólar é essa região de topo que deixou aqui no pregão, ali na faixa dos 3.821 a 3.826,50. Depois disso, o ponto mais alto é aquela região dos 3.836,5 já comentada pelo gráfico diário. Vamos para as ações. PTR4 no pregão de hoje. Estabilidade basicamente 0,26%. Então, pregão bem lateral, não superou nem a máxima do pregão anterior, não muda muito o que a gente comentou na última videoanálise, ou seja, o ativo está dentro de um topo descendente, está dentro de uma expectativa um pouco mais negativa, enquanto não gerar sinalização mais relevante para cima. A sinalização mais relevante para cima, se jogar aqui no gráfico de 60 minutos, seria o quê? Um fechamento de 1 hora de pregão aí para cima de toda essa região aqui. E, logicamente, como é um cenário mais de indefinição, gerando ali bastante volume, né, numa primeira hora de pregão, que aí traria a possibilidade de arriscar alguma operação até de compra de day trade em cima de PTR4, fundo ascendente no gráfico de 15 minutos principalmente, seria das possibilidades de entrada aí, fundo ascendente acima da região dos 25,39, melhor ainda, acima dessa região aqui, a Petro abrindo forte aí para cima dos 25,60, a média móvel de 13 períodos nessa região junto com 25,68, é o ponto mais interessante para compra na Petro acima desse patamar. Depois disso vamos falar de Vale 3, pregão de hoje, dia de queda de 0,9%. Só dar uma olhada aqui rápida, os dois ativos já saíram do leilão de fechamento. Então temos aqui a Vale 3 com essa queda de 0,9%, mantendo a expectativa mais negativa nesse momento. Por quê? Porque gerou já um sinal de pivô de baixa no gráfico diário. No pregão de hoje veio para um fechamento já abaixo desse nível, então enquanto não gerar nenhuma sinalização mais relevante para cima, a expectativa maior é de continuidade do movimento de baixa, tendo suporte em 53,87, 53,10 e 52,60. São os suportes mais próximos para Vale 3. Para gerar alguma expectativa, um cenário gráfico mais interessante para se buscar a operação de compra neste ativo, pelo menos para mim, seria relevante esse papel voltar a trabalhar acima desse nível de topo, último topo descendente aqui do gráfico diário, ou seja, retornar para cima da região em torno de 56,27 a 56,35. Na sequência, BBAS3 pregão de hoje alta de 1,84%, o ativo bateu no objetivo da nossa operação. Como assim, Dalton? Bateu no objetivo, não era na faixa dos R$45? Hoje o ativo está ex-juros. Então, assim, incorporamos o valor dos juros de que foi distribuído, que vai entrar na conta de quem estava comprado, até o pregão de ontem, foi incorporado no valor da operação, ou seja, o objetivo foi ajustado, assim como as cotações do papel foram ajustadas. Se eu colocar aqui, ó, fechamento 43,65, só que no pregão de ontem, sem a questão da distribuição dos juros, era um fechamento em R$44. Então houve um ajuste nas cotações do ativo, aqui o fechamento em R$44, e aí com o ajuste desses juros passou a ser 43,65. Então esse ajuste proporcionalmente foi realizado em cima do valor da operação, em cima do valor da entrada, incorporado os juros dentro da operação, em cima do valor da entrada, em cima o stop reajustado, o objetivo reajustado. Então esse objetivo passou a ser em R$44,66, foi devidamente comentado não só dentro do canal DV Invest no Telegram, que se você quiser fazer parte dele é só clicar aqui nesse ponto, nesse izinho que está aparecendo para você, clicar no card e acessar lá os procedimentos para solicitar o acesso ao canal DV Invest, testar gratuitamente durante um determinado período.
Então, além disso, eu comentei também na live, na primeira live do dia, que foi às 10h45, sobre esse ajuste na BBS3. Então, essa operação bateu no objetivo e isso proporcionou um ganho de 5,01%, representando um crescimento de 0,75% sobre o capital total essa operação. Depois disso, vamos então falar de, só lembrando, mantém-se a tendência de alta do papel, não tem nenhuma sinalização para baixo nesse momento no ativo. Para quem resolveu continuar comprado, pode trabalhar com stop de proteção abaixo da mínima do pregão de hoje. Arezo, seguimos na ponta compradora, fechou bem o pregão de hoje, alta de 3,61%. Nosso objetivo está um pouco acima. Nosso objetivo aqui nesse papel, olhando aqui para os dados da Arezo, está em R$ 49,93, ou seja, está próximo do objetivo dessa operação. Dependendo do próximo pregão, da abertura do pregão, a expectativa que tem para o pregão, ou seja, principalmente os futuros ali mostrando uma expectativa maior de alta ou baixo para o pregão, eu posso trabalhar com o objetivo, tentar trabalhar com o objetivo um pouco mais acima do valor aí proposto. Mas enfim, algo que eu vou avaliar mais para a abertura, mais próximo da abertura, eu vou avaliar antes, logicamente, da abertura do pregão, do próximo pregão, e se tiver algum ajuste, eu vou comentar isso antes da abertura do pregão dentro do canal DV Invest no Telegram. Então seguimos dentro dessa operação, já dá para se trabalhar com stop de proteção, ou seja, não sair mais perdendo, podendo trabalhar com stop aqui acima já dos 46,96. A mínima do pregão de hoje foi de 47,38, então podemos trabalhar com stop em R$ 47,00, stop de proteção em R$ 47,37. Na sequência, MGLU 3, recomendação de compra no pregão de hoje, mas utilizando ali o gráfico de 60 minutos. Depois que houve esse fechamento aqui desse forte candle para cima, optei por arriscar essa entrada. Por que eu arriscar? Porque tinha ainda alguns topos pela frente e olha que o ativo deu uma patinada. Mas optei por arriscar essa entrada, visto que eu já tinha comentado na última videoanálise sobre a MGLU 3. Possibilidade de aguardar um fechamento aqui acima, ou dependendo ali de uma sinalização para cima um pouco mais relevante, poderia buscar essa entrada. Então recomendei essa compra. Essa compra então foi executada na MGLU 3. Recomendação na faixa dos R$ 157,50. Stop da operação em R$ 153,55. E o objetivo inicial na faixa dos 163,43. O tamanho do stop dessa operação, 2,51%, alocando 10% do capital total em cima dessa operação. Então, executada a compra em MGLU 3. Depois disso, também recomendei mais ali, caminhando para o fechamento do pregão, a gente recomendou aqui a Tend 3. Eu recomendei a compra desse papel. Ela proporcionou aqui uma sinalização positiva no gráfico de 60 minutos. Eu já tinha acompanhado, eu já tinha falado sobre esse papel na abertura na live da manhã, tá? Ou seja, das 10h45, sobre que ela abriu com gap de alta, eu ia ficar de olho no retorno do preço para fechar um gap que ela já tinha gerado ali, ela está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Só para mencionar aqui tecnicamente também, né, é importante que a Magazine Luiza, o MGLU 3, gerou um pivô de alta com esse fechamento aqui. Então, superação da máxima do pregão de hoje reforça a chance desse papel buscar uma região ali de resistência na faixa dos 166,45 até um fechamento de gap em 168,25. Então, voltando aqui para a Tend 3, o papel está em tendência de alta, testou aqui uma região de antiga resistência, dois topos aqui nesse nível de preço, e agora funcionou como suporte, gerou um sinal de alta aqui no pregão anterior. O candle ficou grande em termos de trabalhar com stop lá embaixo em relação à volatilidade do papel, mas mesmo assim acompanhei o pregão e dentro dessa sinalização do G60 de fundo ascendente optei por recomendar essa compra no ativo. Passando os dados dessa recomendação, entrada na região de 29,48 por volta de 29,48, stop dessa operação em R$ 28,35, proporcionando aqui um risco nessa operação de 3,83%, alocando 13% do capital total, e o objetivo dessa operação em R$ 31,18. O objetivo inicial dessa operação é esse. Depois desse ativo, recomendei também compra na SUSB3, que está proporcionando aqui no pregão de hoje até um candle ali de boa recuperação, fechou em alta de 4,9%. Recomendação mais também para o fechamento do pregão. Qual a expectativa? Esse ativo não está ainda em tendência de alta, mas é um papel que vinha de uma tendência de baixa e esse movimento aqui de subida, eu vou até sinalizar de forma diferente para ficar um pouco mais claro. Aqui a tendência de baixa em vermelho e aqui iniciou uma recuperação gerando um movimento de alta que superou a máxima ali do topo anterior.
ou seja, anulou a tendência de baixa. Então foi um primeiro ponto positivo. O segundo ponto foi que a ação gera um movimento para baixo e proporciona uma sinalização positiva para cima, voltando a fechar acima da média, ou seja, um sinal de fundo ascendente, o primeiro sinal para se gerar um fundo ascendente, e possivelmente, ou seja, a expectativa seria de proporcionar um padrão gráfico chamado de ombro, cabeça, ombro invertido. Então, se essa ação romper aqui essa região de dois topos anteriores, ela vai confirmar esse padrão, vai entrar em tendência de alta de curto prazo e trazer uma expectativa um pouco maior de subida. Se a gente projetar aqui o tamanho desse padrão, vou pegar do topo mais baixo aqui, a gente teria uma projeção lá para R$ 45,11. Então, não significa dizer que eu vou julgar um objetivo lá para essa região, mas seria uma sinalização positiva para a nossa operação se ela conseguir romper essa região de resistência, abrir espaço não só para testar a próxima, que seria ali na faixa, a região de resistência aqui entre 39,15 e 39,43. O próximo nível já fica na faixa dos R$ 40 a R$ 40,34 e depois o outro aqui na faixa dos R$ 42,65. Então, enfim, recomendação efetuada e executada na SUSB3. Dados dessa recomendação, R$ 37,70, stop em R$ 35,82 e objetivo na faixa dos 40,52. O tamanho desse stop representa um risco de 4,99% nessa operação, alocando aí 10% do capital total em cima dessa operação. Dalton, eu não entendi muito bem essa questão do ombro, cabeça, ombro invertido desse padrão gráfico. Fica tranquilo, basta você acessar ou o meu canal, Dalton Vieira Investe no YouTube, ou o meu site, daltovieira.com, que tem um vídeo específico só de ombro, cabeça, ombro invertido, um vídeo curto que você provavelmente vai aprender o que é esse padrão de reversão de tendência, um padrão gráfico de reversão de tendência. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, se ela foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.